Bom, primeiro, boa tarde, né? Obrigado pelo convite. Deixa eu saudar o Carlos Eduardo, o Vinícius aqui, os colegas aqui de debate e todo mundo que está assistindo. Bom, o tema do TAC, ele está em discussão na Anatel já há muito tempo, né? O regulamento é de final de 2013, para resgatar o tempo que você estava imaginando, Miri, já temos aí quase 8 anos de discussões sobre isso, sob a égide de um regulamento, né? A Anatel estava discutindo estruturação de TACs até bem antes disso, né? Quem lembra desse período, lá para 2010, 2009, a gente já estava fazendo esse debate de como estruturar os termos de ajustamento de conduta dentro da agência. Saiu o regulamento no final de 2013, a partir daí, né, início de 2014, fomos, né, recebendo aquela avalanche de pedidos, como era de se imaginar, né, era uma coisa muito esperada pelo setor, dada a modelagem que a Anatel até então usava, de essencialmente comando e controle, então a gente era essencialmente, né, a gente simplesmente abria PADOS, né, processos de apuração de descumprimento de obrigações, isso gerava processos sancionatórios, etc., e era assim, mais ou menos o modus operandi da agência até aquele momento. O TAC vinha como o quê? Como uma resposta a esse modelo de, apesar de estar em linha, né, com o que a legislação prevê, em linha com as práticas mais tradicionais, né, de você tem uma regra, checa se a regra está sendo cumprida, se não estiver sendo cumprida, você abre um processo e sanciona por não estar sendo cumprida. E aí você vai lá checar de novo, se for o caso, né, para ver se ela, em tese, você espera que com o sancionamento a regra venha a ser cumprida por todos, né? É o modelo mais no sentido de inibição, né? Você faz o regulado ter medo da sanção, então ele tende a entrar em conformidade com tudo que existe. A nossa história, pelo menos no setor de telecom e de tudo que eu converso com meus pares de agências reguladoras de outros setores, parece que não é exclusividade do setor de telecomunicações a grande dificuldade de você achar um compliance perfeito de todos os agentes sobre todas as regras que existem. Parece intuitivamente até algo meio natural de se imaginar, né? Mas pelas regras mais básicas, se a gente pega algum descumprimento, a gente não tem o que fazer. A gente é obrigado a abrir um processo sancionador e começar e segui-lo por aí. O que o TAC se propõe a fazer, então? Vendo exatamente esse cenário de muito conflito, no fim das contas, né? Muito processo sancionador e muito pouca efetividade, que no fim das contas, o Vinícius mencionou aí os valores arrecadados pelo CAD, a Anatel arrecada algumas dezenas de milhões por ano, mas ela tem beirando, acho que 10 ou 20 bilhões de multas aplicadas. Então a gente está longe de ter uma arrecadação equivalente ao que é aplicado. E eu já vi relatórios do TCU mostrando que isso é a realidade em todos os setores. Então também não é uma coisa exclusiva nossa, inclusive o próprio tribunal tem uma realidade equivalente de multas aplicadas e o tanto que ele arrecadou das próprias multas. Então, significa o quê? Claramente, a gente está vendo um problema, usando um processo sancionador para tentar corrigi-lo e não está sendo efetivo. O TAC ele se propõe exatamente a reverter essa lógica, né? Então, vamos usar um instrumento que, de fato, traga efetividade. A gente vai abrir mão, né, em termos do que seria coletar essas multas, né, ou arrecadar essas multas todas, a gente vai trocar isso por um modelo de vamos entrar em compliance, né, vamos fazer com que o regulado assuma os compromissos de entrar nos eixos, né, digamos assim, corrija tudo e ainda a gente consiga mais investimento para o setor. Essa é a filosofia do regulamento de TAC da Anatel, com aquela parte de cessação de conduta e a parte de compromissos adicionais, né? Esses são os grandes nortes dos TACs da agência. A gente teve um histórico de várias negociações, alguns não foram bem sucedidos, infelizmente, alguns foram bem sucedidos, né? O caso da TIM, aqui o Cadu, inclusive, eu acho que ele deve entrar em detalhes sobre o TAC deles, né? Então eu não vou me alongar para falar de como são os detalhes lá. A gente tem hoje 2 TACs celebrados, um com a TIM e um com a Algar Telecom. Já temos mais um sendo discutido com a Telefônica. Telefone, se lembrarem, foi um dos TACs que não funcionou na primeira rodada de avaliação e negociações de TACs, que começou lá em 2014. Está se iniciando, tentou-se agora uma nova forma de fazer sobre uma nova égide. E esse parece que está andando muito melhor, então ele tem muito mais potencial de ser concluído com êxito.
Então, a gente teve, na prática, muito aprendizado com esse primeiro ciclo de TACs. Eu digo primeiro ciclo que foram todos aqueles que foram solicitados logo no início, né? Logo depois que o regulamento foi aprovado, primeiro semestre ali de 2014, a gente recebeu pedidos da TIM, da Claro, da Vivo, da Oi, como era de se esperar, né? Os grandes prestadores do setor entraram com esses pedidos todos. Foram feitos processos para tentar trabalhar cada um desses. Naquele ciclo, todos eles tiveram que ir para o Tribunal de Contas da União. Foi um requisito do tribunal para essa primeira leva, pelo menos, de TACs da agência, eles passarem por essa avaliação. Então, todos esses foram, o da TIM foi, o da Algar foi, inclusive, os dois que foram celebrados. O da Oi, que não foi celebrado, também foi, o da Telefônica, que não foi celebrado, também foi. Esse foi um processo muito interessante, porque deu-se para perceber muitos pontos de melhoria dentro do processo de negociação e da construção do instrumento e como que ele tem que ser debatido. Então, a gente teve muito aprendizado nesse processo. O que se tem hoje na agenda regulatória, né, de revisão do regulamento do TAC, ele não pressupõe uma reformulação ampla do instrumento, né? Então, a gente acha ele bastante efetivo na prática, em termos regulamentares. O que o regulamento traz, ele já é bastante estável, bastante adequado. O que a gente está tentando fazer são pequenos pontos de melhoria por conta desse processo, né, de aprendizado que a gente teve, por conta de recomendações do próprio tribunal. Eles fizeram sugestões ao longo dessas análises dos primeiros períodos também, então a gente deve fazer poucas alterações nesse sentido. Mas o regulamento em si, ele parece bastante adequado, de forma geral, para a celebração de TACs. Nem todos funcionam, infelizmente, né? Alguns não logram êxito no final, outros logram êxito e tem se mostrado muito positivo, né? Acho que quando o Carlos Eduardo for falar do TAC da TIM, ele vai ver, já temos pelo menos um primeiro ciclo, né, de cumprimento do TAC deles, com resultados muito interessantes, que era exatamente o que a gente esperava de um instrumento de TAC celebrado. Mas para me ater aos 5 minutos, que eu provavelmente já furei por mais 5 minutos, né? A gente poder continuar o debate depois, eu queria dar só essa pequena introdução. Obrigado, Miriam. Obrigada, Nilo. É assim, acho